Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos começar o nosso terceiro bimestre fazendo uma pequena revisão do conteúdo que foi trabalhado anteriormente, certo? Que foi o conteúdo que trabalhava sobre o inatismo e o empirismo, né? Então, o que é que essas duas correntes queriam responder? Quais foram os questionamentos que fizeram com que surgissem essas duas correntes? Nós já vimos que as coisas na sociedade elas surgem dos questionamentos humanos, né? Quais foram os questionamentos humanos que fizeram com que surgissem essas duas correntes, né? Então, esses questionamentos eram: de onde vieram os princípios racionais, de onde veio a capacidade para a intuição e para o raciocínio. Os princípios racionais vocês devem lembrar que são os princípios da identidade, não contradição, terceiro excluído e razão suficiente, né, ou da causalidade, e a capacidade de intuição e o raciocínio. A intuição é aquele ato que capta de uma só vez o objeto, e o raciocínio ou a razão discursiva é aquele passo a passo que é feito pela nossa mente até se chegar a uma ideia. Nós trabalhamos sobre isso em sala de aula ainda numa modalidade presencial. Então, será que nós nascemos com esses princípios e com essa capacidade de intuição e raciocínio? Será que seriam próprios dos seres humanos, constituindo assim a nossa natureza? Ou seriam adquiridos através da nossa experiência sensorial, né? Então, desses questionamentos, surgiram essas duas correntes, que são a corrente do inatismo e a corrente do empirismo. Então, nós vimos já, pessoal, que Platão ele era inatista, porque ele afirmava que o ser humano ele já nasceria com algumas ideias. E daí nós temos a concepção de que o inatismo surgiu ainda com Platão lá na Grécia Antiga, né? O inatismo platônico estaria relacionado a vidas passadas, né? Porque, segundo Platão, nós nasceríamos em outras vidas, recordando o que nós teríamos vivido na vida anterior. Já o inatismo cartesiano, né, que seria o inatismo de René Descartes, já na Idade Moderna, né, apesar de já ter passado pelo período medieval, que nós estudamos o período medieval lá no primeiro ano, apesar de já termos passado pelo período medieval, nós vimos ainda que René Descartes ele era muito religioso. E aí ele afirmava que essas ideias inatas seriam nada mais, nada menos do que a assinatura de Deus na criação humana, certo? Então ele é defensor do inatismo e para ele existiriam três tipos de ideias: as ideias adventícias, as ideias fictícias e as ideias inatas. As ideias adventícias seriam aquelas oriundas da experiência sensorial, né? E aí por isso seriam enganosas e falsas. As ideias fictícias são aquelas ideias que criamos na nossa imaginação, né? Uma parte delas vindas das ideias adventícias que perpassam pela nossa mente. E as ideias inatas são aquelas que não poderiam vir da nossa experiência sensorial, né? E nem são fantasiosas, e nem são fictícias. Então, nós já nasceríamos com elas. Então, como eu já disse a vocês, para Descartes, essas ideias nada mais são do que a assinatura do Criador no espírito da criatura racional, né? Já o empirismo, pessoal, é outra corrente filosófica que vai afirmar que nós nascemos com a mente em branco, a tábula rasa ou a folha em branco, né? Eles são contrários ao inatismo. Enquanto os inatistas afirmam que nós nasceríamos com ideias, os empiristas afirmam que nós nasceríamos sem nenhum tipo de conhecimento e que ao longo da nossa vivência, através da experiência sensorial, nós iríamos adquirindo conhecimento, certo? Então, como se daria isso? Como seria esse processo? As sensações se reúnem e formam uma percepção, né? Então, nós vamos tendo sensações através dos sentidos: audição, paladar, tato, né? A visão. E através desses sentidos nós vamos chegando a algumas percepções, e essas percepções se reúnem
sejam por semelhança, proximidade ou sucessão temporal, e através dessa reunião de percepções através das sensações, nós chegaríamos a ideias. Só que tanto o inatismo quanto o empirismo possuem alguns problemas, né? E quais são esses problemas? Já para os inatistas, o grande questionamento é: se são ideias inatas, nós nascemos com elas e elas seriam verdades absolutas. O que são verdades absolutas, pessoal? Nós já trabalhamos esse conceito em sala. São verdades que são inquestionáveis. São verdades que não podem mudar, né, ao longo dos anos. E aí o que é que acontece? Algumas concepções tidas como ideias inatas, com o passar dos anos, elas acabaram se modificando. E isso traz um grande problema para o inatismo. Né? Então, quais são os dois problemas do inatismo? Né? A própria razão pode mudar os conteúdos das ideias, né, que antes eram tidas como universais e verdadeiras, e a própria razão pode provar que essas ideias que anteriormente eram consideradas verdades universais e verdadeiras, né, na verdade são falsas. Então percebam que a própria razão, ela modifica, né, a própria capacidade racional do ser humano, ela modifica alguns conceitos, ela modifica alguns conteúdos que anteriormente eram considerados verdadeiros. Né? E para os inatistas, aliás, e para os empiristas, o grande problema seria a impossibilidade de se chegar a um conhecimento verdadeiro. Porque, segundo eles, como o conhecimento ele sempre vai ser oriundo das sensações, e como muitas vezes as nossas sensações elas são diferentes, por exemplo, eu posso gostar de uma coisa azeda, vocês não. Vocês podem gostar de uma coisa mais salgada e eu não. Então, nós não chegaríamos nunca a uma verdade absoluta. A ciência jamais seria capaz de conhecer verdadeiramente falando. Então, esses seriam os dois grandes problemas. Né? E aí, pessoal, alguns filósofos vão trazer algumas possibilidades de solução para esses problemas, mas aí nós vamos falar sobre a solução de Kant. Né? Ele vai colocar que, na verdade, nós temos um grande erro nas duas concepções, tanto no empirismo como no inatismo. Quais seriam esses dois grandes erros? Para os inatistas, imaginar que o conteúdo que se é conhecido é um conteúdo inato. O indivíduo já nasce com esse conteúdo. Esse seria o erro dos inatistas. E para os empiristas, o erro seria o fato deles imaginarem que a razão humana ela é construída ao longo da existência. E aí Kant vai dizer o seguinte: a razão ela nada mais é do que uma estrutura vazia. Pensem em uma cômoda cheia de gavetas. Essa seria a nossa razão, ou seja, o nosso cérebro. Essa estrutura, essa capacidade que o ser humano tem de conhecer, ele é inato, você já nasce com ele. E ele é universal, ou seja, ele está presente em todos os seres humanos, certo? Só que o conteúdo, o que esse indivíduo vai conhecer ou não, esse conteúdo ele é empírico, porque ele perpassa, ele precisa chegar a nós através da experiência sensorial. Então, se você não passa pela experiência sensorial, você jamais vai ser capaz de conhecer. Então, a estrutura é inata. O cérebro, a razão, a capacidade de conhecer, você já nasce com ela. Agora, o que você vai conhecer ou não vai depender da experiência sensorial que você vai viver ao longo da sua existência. Então, um exemplo prático é o seguinte: um indivíduo que nunca ouviu uma música, ele não vai aprender a cantar ou a tocar algum instrumento. Agora, o indivíduo que vive no meio de músicos, há uma possibilidade imensa desse indivíduo aprender a tocar algum instrumento e aprender a cantar, certo? Então, resumindo, para Kant, a estrutura, a razão, ela seria universal e inata, e o conhecimento adquirido seria
empírico, ou seja, oriundo da experiência sensorial. Viviane, o que é a experiência sensorial? A experiência sensorial é ver, ouvir, sentir através do toque, sentir os sabores, né? Essas são as experiências sensoriais. Pessoal, nós ficamos por aqui. Essa é a revisão do conteúdo do segundo bimestre. Na próxima aula, nós damos continuidade a um novo conteúdo.